Boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é Pedro Macedo, esse aqui é Jung, o cachorrinho que foi hipnotizado recentemente com um petisco no relógio, e nós vamos falar de ansiedade. Esse é o curso de ansiedade da jornada terapêutica. Por que nós vamos falar de ansiedade? Porque a ansiedade é um tema extremamente importante, principalmente nesses dias de quarentena, antes da quarentena e até depois da quarentena. Nós aqui queremos ensinar como você lidar com a ansiedade, não só nesse momento de crise, mas após ela também. Porque a ansiedade está presente na nossa vida e é um dos principais casos e problemas da maioria das pessoas, um dos principais motivos de procura para ajuda psiquiátrica, ajuda médica. E as pessoas muitas vezes não conseguem conviver com essa ansiedade. Então, como eu já disse, eu estou bastante feliz de você estar aqui. E se você conhecer alguém que precisa de ajuda, se você conhecer alguém que precisa de alguma direção em relação à ansiedade, pode mandar esse vídeo e junto com esse curso para essa pessoa. Porque a ideia aqui é ajudar vocês. Se você não tem ansiedade, mas quer estudar o vídeo, quer aprender as técnicas, seja muito bem-vindo. Se você quer utilizar as técnicas em outra pessoa, também seja muito bem-vindo. E se você precisa diretamente desse curso, seja muito bem-vindo também. Porque nesse curso vai ser um curso que nós vamos falar de algumas estratégias e algumas técnicas para reduzir a ansiedade. Não para acabar, não para curar, porque a gente não pode falar em questão de cura, porque apesar de eu ser estudante de medicina, eu não estou aqui passando na visão de médico, nem na visão de psicólogo, eu estou passando na visão de hipnoterapeuta, de terapeuta que utiliza a hipnose e outras técnicas que ajudam as pessoas a reduzir essa ansiedade. Então, se você faz uso de medicamentos, se você faz terapia constantemente por causa do problema de ansiedade, não pare de fazer, continue fazendo, porque esse curso aqui ele vai te ajudar a reduzir a ansiedade de forma rápida, mas não é uma cura, não é um tratamento, não é uma terapia, a gente tem que deixar isso bem claro. Se bem que você, aliando a terapia, o medicamento, essas técnicas, ou se você não tem uma ansiedade muito grave, que seja patológica, utilizando essas técnicas vai ser extremamente interessante para o desenvolvimento, para a sua vida, tanto durante a quarentena quanto pós-quarentena. Inclusive, pessoal, se vocês utilizarem essas técnicas aqui, vocês vão ver o quão mais fácil elas vão ficando. Porque o mais importante aqui das técnicas que eu vou passar ao longo desse curso é a prática. Vocês vão ver a teoria, eu vou falar de neurociência, eu vou falar de mente humana, de cérebro, eu vou embasar tudo isso. Mas o mais importante é que vocês utilizem as estratégias e apliquem todos os dias. Todos os dias que vocês estiverem precisando, logicamente. Então, pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo introdutório. Gostaria de falar um pouquinho sobre o que é ansiedade. Ansiedade hoje muito se discute na ciência como um espectro. Todo mundo tem ansiedade, a ansiedade é um sentimento natural, é um sentimento que deriva do medo. Muitas vezes você pode até confundir medo com ansiedade. O medo, a ansiedade, é uma previsão negativa do futuro. Quando você tem medo, ansiedade, dentro da psicologia, também da terapia cognitiva comportamental, que trabalha com emoções, é porque você está prevendo algo de ruim acontecendo. Vamos às seguintes situações. Tá a dona Cleide na sua cozinha, com 70 anos de idade, e de repente ela liga para sua filha, que não chegou ainda do trabalho, e a filha dela não atende, porque tinha esquecido o celular. Então a dona Cleide começa a se desesperar. Começa a ficar preocupada, ela começa a sentir sensações ruins, ela começa a imaginar que a filha dela foi estuprada, que a filha dela foi sequestrada, que a filha dela bateu o carro, que a filha dela não conseguiu chegar em casa por algum motivo negativo, e aí ela começa a se desesperar mais ainda, ela pensa em ligar para a polícia, mas ela pensa que se ligar para a polícia só pode atender em 24 horas, e em 24 horas talvez a filha dela esteja morta já e não pode mais ser resgatada. Então ela começa a se desesperar, pular pela casa, ela começa a suar frio, o coração, a frequência cardíaca dela começa a bater mais rápido e ela começa a ficar desesperada, olhando para os lados, querendo correr um para o lado, para o outro, querendo achar alguma solução, mas não consegue. Então ela para, senta, fica desesperada, começa a chorar, querer arrancar os cabelos, quando de repente toca a campainha e é a filha dela que chegou. Então, dona Cleide tranquiliza naquele momento. Mas pense em outra seguinte situação. O Paulo tem 35 anos e foi chamado para fazer uma apresentação do trabalho. E aí o chefe dele chegou, você tem uma semana para montar essa apresentação. Então o Paulo já começa a se desesperar. Ele
começa a pensar em tudo de ruim que pode acontecer. Será que ele vai escorregar? Se ele der um branco? Será que aquela é a chance da vida dele de conseguir uma promoção? Não sei, mas ele fica pensando, desesperado, procurando soluções para o que pode acontecer. Então ele começa a trabalhar, mas ele tá nervoso porque ele pensa: e se as pessoas não gostarem? E se as pessoas começarem a rir de mim? E se eu não conseguir falar? Então ele, com muito, mas muito esforço, ele termina a apresentação dele. Passou uma semana sem dormir. Quando ele chega à apresentação, o chefe dele fala: você tem 15 minutos para apresentar. Então ele chega a 15 minutos, chega tremendo, pensando no que pode dar de errado. Ele começa a dar um branco, não consegue lembrar do que estudou. A plateia começa a conversar entre elas. O que a plateia está conversando? Eu não sei, talvez sobre o conteúdo, sobre o que tinha que fazer. Mas o que o Paulo pensa é que a plateia está falando dele, tá julgando ele, tá rindo dele. E aí ele começa a suar frio, ele começa a se desesperar, dá aquela dor de barriga, e ele doido para ir pro banheiro, mas ele não consegue, porque ele tá dentro da apresentação. Então ele fala qualquer coisa desesperada só para terminar a apresentação, que poderia durar 15 minutos, durou 5 minutos. Depois da apresentação, ele, mais calmo, se acalma, mais exausto, pensa no que poderia ter sido. Ele ficou uma semana sem dormir por conta de 5 minutos de apresentação. Agora pense na outra situação. Juninho tem 12 anos e os pais dele falam que ele tem um compromisso com o dentista. Então o Juninho começa a se desesperar, não quer ir pro dentista, começa a ter medo, começa a gritar, começa a espernear, a bater, a chutar a mesa. O pai dele tenta conter ele, querendo levar, e ele começa a chorar, dá escândalo, se arrasta no chão, e o pai dele vai arrastando ele na casa até o carro, e ele não quer, começa a gritar, começa a tapear o pai dele, quando de repente ele chega no dentista, o dentista faz a operação, ele sai exausto, sai chorando, sai triste de ter feito aquilo que ele fez. Se você reconhece alguma dessa situação, ou se você já passou por algo parecido, é porque provavelmente você já teve um pico de ansiedade muito grande. A ansiedade não só é algo da nossa mente, como é algo fisiológico. Muitas vezes a gente tem a ativação do sistema nervoso simpático, aquele sistema que faz inúmeras mudanças no nosso corpo e que muitas vezes ele é antagonizado pelo parasimpático. Não é sempre, mas muitas vezes. Pense você está andando nas ruas de Sevilha, a capital do rodeio, na verdade do rodeio não, da tourada na Espanha, e de repente você se depara com um touro gigante na sua frente. O touro começa a bufar, começa a fazer assim com a pata, e você olha para ele e você está a alguns metros dele. O que acontece com o seu corpo? Seus olhos ficam desse tamanho, a sua pupila dilata, você começa a suar, sua frequência respiratória começa a ser mais rápida, assim como a sua frequência cardíaca. Por quê? Porque o sangue tem que ser bombeado para os braços, para as pernas, porque afinal você está se preparando para 3 reações básicas do ser humano, que é o lutar, correr ou congelar. Sempre que nós estamos passando por um perigo, passando por um pico de ansiedade, por um pico de medo, por um pico de estresse, nosso sistema nervoso simpático quer acionar esses 3 módulos. Lembre-se que o medo, ele é natural. Quem tem medo de cobra aqui, tudo bem, pode continuar com medo de cobra. Quem tem medo de assaltante, pode continuar com medo de assaltante. Uma vez eu vi uma história num curso que a pessoa chegou pro instrutor e falou assim: eu quero perder o medo de gente violenta. Não, gente violenta é um medo legal de você ter. Assim como outros casos, a ansiedade é algo natural, nós precisamos da ansiedade. Toda emoção, ela tem o seu propósito, ela tem o seu início, seu meio e seu fim. O problema é quando você fica imerso nisso, o problema é quando você morre de ansiedade de falar em público, o problema é quando você morre de ansiedade de ver uma barata, o problema é quando você morre de ansiedade de apresentar algum trabalho, de que sua filha não chega em casa. Isso são características de emoções patológicas que não são interessantes pra gente, porque por mais que a emoção seja interessante pra gente, quando a gente começa a utilizar essa emoção de uma forma errada ou de uma forma que não vai ser útil para nossa sobrevivência, a gente começa a atrapalhar a nossa vida. E como eu tinha falado, a ansiedade é um espectro da ansiedade, que é a ansiedade positiva muitas vezes, da gente ansioso para fazer alguma coisa, e o transtorno generalizado de ansiedade, ou transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, que muitas vezes pode desenvolver na síndrome do pânico. E quando a pessoa ela entra nessa síndrome do pânico, ela acaba atingindo esses 3 estados que a gente tinha comentado anteriormente: fuga, luta ou congelar.
E como é que funciona isso, Pedro? Talvez você que esteja assistindo esse vídeo, talvez você se identifique com algum. O luta é que quando a gente está passando por uma situação de medo muito intenso ou ansiedade muito intensa, a gente reage de forma violenta. Lembrando que toda reação, ela também é um espectro, assim como a ansiedade. Eu posso reagir de forma violenta agredindo alguém fisicamente, ou eu posso reagir de forma violenta fazendo uma cara. Toda reação, tanto fisiológica, ela tem um espectro também que no meio pode ser tudo entre você agredir alguém fisicamente, chegar a matar alguém fisicamente e fazer uma cara feia. Então você pode xingar alguém, você pode gritar, tudo isso faz parte do processo de luta. No processo de fuga, a mesma coisa. Tem gente que usa o termo fly, que é o termo voar, mas não é voar literalmente, é voar de correr, de se esquivar. Então você pode ter esse processo de fuga, do qual você tem aquela dor de barriga fisiológica, quando você tem medo, ansiedade de alguma coisa, que é o seu cérebro dizendo corre, corre, você tem que ficar mais leve para correr. E mesmo assim você faz, como você pode simplesmente evitar essas situações. Quando seu chefe chama para você apresentar um trabalho e você tem medo de falar em público, você simplesmente recusa, porque você não consegue fazer isso. No nosso exemplo do Paulo, o Paulo, ele ficou uma semana sem dormir por 5 minutos de apresentação, apesar que ele fez, mas isso era um processo característico do processo de fuga. No outro caso é o processo de congelar. Muitas vezes nós temos que congelar quando nós não conseguimos lutar, nem conseguimos correr. Isso é como se a gente se fingisse de morto para nossa sobrevivência. Isso aí talvez tenha sido importante para os homens da caverna, quando eles não conseguiam correr do leão ou de um tigre, e aí eles tinham que se fingir de morto para ver se o leão e o tigre deixavam ele em paz. Mas pra gente não é interessante. Imagine você, toda vez que tem medo, toda vez que tem um pico de ansiedade, você ficar congelado, você ficar parado e não conseguir sair do lugar. Isso aí talvez até faça com que você morra com isso. Ah, mas sério, Pedro? Sim. Inclusive essa reação é muito comum quando a gente está andando na faixa de pedestre e vem um carro. E aí a gente, em vez da gente correr ou ir para... Não, a gente congela. O que fica mais fácil do carro passar pela gente. Mas isso pode ser uma característica complicada. Então, gente, essas são 3 características básicas do processo de ansiedade do ser humano. Essa primeira aula, como eu falei, é uma aula de introdutória. Próxima aula a gente vai definir de fato o que é ansiedade, não por muito tempo, e nós já vamos entrar em técnicas, em aplicações, o que vocês podem fazer. Mas é claro que eu não vou deixar esse vídeo sem que vocês saibam alguma coisa que pode ser útil nesse momento para vocês. Bom, uma coisa que eu recomendo para vocês é o que a gente chama dentro da hipnose, inclusive esse termo, na verdade, ele é utilizado pela Melissa Thies, que é uma grande hipnoterapeuta de Nova York, que é o termo de biestimulação neural. O que é a biestimulação neural? É quando você estimula os 2 hemisférios do seu cérebro ao mesmo tempo. Logicamente, você já está fazendo isso diariamente, porque você precisa das 2 pernas para andar, você tem a visão, quando você está vendo, você está acionando os 2 hemisférios, mas aqui, na verdade, a biestimulação é mais uma desculpa para o real motivo dessa técnica ajudar a aliviar a ansiedade, que é simplesmente a distração. Aqui nessa técnica nós vamos eliminar a ansiedade no presente através de você distrair aquilo que você estava pensando. Eu lembro, há alguns anos atrás, do lançamento do spinner. Spinner era um negocinho, um objeto que você rodava na sua mão e que alguns especialistas disseram que aquilo ali ajudava a eliminar a ansiedade. Então fez um sucesso, foi uma febre, muita gente queria comprar, tinha várias opções. Chegou a ser vendido por R$50, um negócio que tinha um custo de produção de 50 centavos. Porém, não muito tarde, se descobriu que aquilo de fato não eliminava a ansiedade, inclusive foi uma falha dos especialistas em falarem isso. Aquilo ali ajudava a distrair a ansiedade. Então, quando você girava o objeto, você distraía a ansiedade. A técnica aqui ela é muito parecida, mas você não vai precisar do spinner, você vai precisar de qualquer objeto, ou até mesmo nada. Você pode simplesmente, quando você estiver num pico de ansiedade, agarrar o primeiro objeto que está na sua frente e começar a passar de uma mão para a outra. Vai passando o objeto de uma mão para a outra, aí vai mais lento, aí começa a prestar atenção um pouco mais, joga ele, passa para outra mão, joga para outra e passa para outra, e vai passando o objeto de uma mão para outra. Isso aí serve para quê?
simplesmente para te distrair, seja lá de qual problema você esteja pensando, e eliminar aquela ansiedade momentaneamente. Mas saiba que isso aí é apenas a amostra grátis do curso. O curso vai ser todo grátis, é claro, mas essa é apenas a aula inicial aqui do curso. É apenas para que eu não deixe esse vídeo que eu precisava falar porque é introdução, sem que você saia daqui sabendo aplicar alguma técnica que vai ajudar na sua vida. Vem muito mais por aí, se preparem porque vai ser um curso muito intenso. Eu gosto de chamar esse curso como solução da ansiedade, claro, se não for algo patológico, mas solução da ansiedade, porque a gente vai passar inúmeras estratégias, inúmeras técnicas que vão te ajudar bastante nesse controle e, novamente, não só nessa quarentena, como no resto da sua vida. Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e até a próxima aula do nosso curso sobre ansiedade.